como o modo errado que muitas outras frentes falam de white label, acha que é só isso mesmo. Só vai colocar minha logo lá e... Não. Há toda uma estrutura por trás, fora os back-office que a gente tem, a inteligência de negócio, os analistas e especialistas ali na ponta. Então, tudo isso é um diferencial. Ele tem que se preocupar com a linha de frente, porque a linha daqui atrás, a gente tá trazendo o melhor pro seu cliente na ponta. E, mas eu não tenho entendimento do produto. A gente tem analista para isso. Ele vai encontrar a melhor oportunidade. O nosso white label, ele é protagonista do modelo dele. Ele sai daquele mais do mesmo, de ser um indicador. Ele vai focar na questão comercial, de relacionamento e trazer oportunidades. Ele vai ter um back-office todo trabalhando para ele, para que essas oportunidades sejam de fato convertidas em negócios. E o mercado hoje ele tá muito exigente também, né? Tem muita flexibilidade, volatilidade. Então acho que é importante ele ter esse modelo já lido, porque basicamente você vai ter todo o back-office já pronto. E se preocupando só em fazer o comercial na ponta e o resto a gente toca. Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Além do Crédito. E claro, hoje eu tô com convidados especiais de um produto que eu gosto bastante, claro, eu atuo nesse produto, né? Mas antes de a gente começar, eu queria que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para receber todas as notificações do YouTube com todos os nossos podcasts. E claro, está sempre ali acompanhando todas as notícias que está acontecendo no mercado financeiro, de todos os produtos. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E claro, vou me apresentar para quem não viu os vídeos anteriores. Eu sou a Valerie, sou Head Comercial aqui na TED e toco também o modelo White Label, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, que é como escalar no modelo de White Label. E hoje eu estou aqui com Rafael Aiello, Legal. Acho que muitos de vocês já conhecem, e também o nosso querido Rodolfo. O apelido dele aqui é Rodolfinho, viu? Rodolfinho. Tô mais chegados, né? Rodolfinho. Pequeno, mas muito grande ali, de sabedoria, inteligência. Então ele é No meu dia a braço dia com direito aqui. Obrigado. Os white labels ali. E aí, antes de começar, eu queria que você, Rafa, se apresentasse aí pra galera, falasse um pouquinho de você. Legal. Lembrando também que o Rafa também toca aqui a parte de vendas, então ele tá ali na linha de frente ali, entendendo nossos bankers, quem tá na plataforma, modelo de white Boa. label. Eu queria que você falasse um pouquinho. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento. Brincadeiras à parte. Eu sou o Rafael Aiello, como muitos conhecem aí. E nós gostamos desse produto, né? Que é fantástico e é o modelo da TED saindo, né? Para o mercado no sentido de tracionar. Então, como a Valerie falou, atuo na parte de gestão, né, da plataforma SaaS. Então, aí engloba ali 360 e também a parte de vendas ali, né, do White Label, dando todo o suporte e estrutura no sentido de entrada desse pessoal para que vocês, obviamente, façam a mágica e continuem encantando ali, né, os nossos clientes que viram parceiros e amigos também ali do dia a dia, porque ajudam a gente a construir, né, a solução no dia a dia e isso é muito importante. Então é um prazer estar aqui novamente com vocês. Rafa Certeza. todo podcast ele tá aqui. Quando eu venho aqui, Rafa, vou puxar o Rafa. E a gente tava falando, ó, gente, ó, tô tão feliz, ó. Recebi minha verdade. canequinha aqui, olha que linda, além do crédito. O marketing tá arrasando, hein? Parabéns, hein? Parabéns, E um Marcos. cafezinho pra ver se a gente dá uma acordadinha aqui, que é fechamento trimestre, então a gente tá daquele jeito. É isso. Adoro o marketing, obrigada, viu, gente? Ó, amei. Vocês Ó, são feras. agora eu quero mais um, eu quero uma necessaire, eu quero bastante coisa agora da lei do O crédito. kit completo. O kit completo. Rodolfinho, se apresenta aí pra galera te conhecer. Grande Rodolfinho. Então, vamos lá, famoso, né? Então, só mais uma vez, bom dia aqui, boa tarde, boa noite, como o Rafa mesmo falou, dependendo da hora que você estiver assistindo. Me chamo Rodolfo Caleb, atualmente sou gerente de negócios hoje aqui na TED, no produto White Label. Tive a honra, desde que eu entrei aqui na empresa, aqui lá desse cara que me ensinou muito lá em vendas, então vim galgando aí Não, e um pouco de conhecimento. legal que a gente tava falando até agora. O Isso. Rodolfo, É. ele entrou como estagiário na TED. Foi. E olha a evolução que ele teve. Foi. Toda a trajetória dele. Começou em vendas, foi pra gerente de sucesso. Teve ali Agora muito contato com Os o clientes, banker, né? Os bankers no dia a dia, né? Os 3 bankers anos no e dia a dia. meio, basicamente, que parece que foram 10 anos, assim, pra mim, porque... Aqui foi é assim aprendizado, mesmo. É uma escola. semana, é um ano, mês já é 10 anos. Exatamente. Mas eu pude, assim, aprender bastante coisa e hoje eu toco, né, o produto aqui do White Label com a Valerie no dia a dia, então tô muito ligado aí com os bankers. Alguns já me conhecem, já fiz alguns vídeos, participei também de podcast ali, né, enfim.
Então, assim, tô muito animado com esse projeto. Obrigado pelo convite mais uma vez e tenho certeza que a gente vai agregar conhecimento aí para vocês, não só nesse episódio, mas no projeto aí como um todo. Legal. Legal. Vou fazer a primeira pergunta para o Rafael. Eita, vamos lá. Que está ali, recebe clientes de todos os tipos, gostos, eu digo. Sim. E aí eu queria saber, Rafa, você que está ali no momento da venda do White Label, qual é a primeira percepção ali que um lead entende o modelo do White Label? Qual é a percepção dele? Como que eu vou escalar no modelo White Label? O que é o modelo... E aí, até um ponto que a gente fala muito de White Label, Sim. mas o que é o White Label? E até antes de eu passar a bola para você, o que é o modelo de White Label dentro da TED, tá? O modelo White Label dentro da TED é o seguinte. A nossa plataforma TED 360, ela é totalmente personalizada. Quando a gente fala personalizada, não é só mudar o logo. E o logo ali, não. Ela é de ponta a ponta. Então, a gente personaliza a jornada do cliente, a gente personaliza mensagens que a gente envia para o cliente final, a gente personaliza toda a plataforma, então não é só um logo, é a plataforma com logo, cor. A gente também tem a BPO Tech, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a nossa central de atendimento. Então, todo o seu cliente vai ser atendido pela BPO Tech. Então, ela tem uma jornada de personalização, não é simplesmente a troca de um logo. Sim. É tudo, é a jornada do produto, é como a nossa mesa entra em contato com o cliente de vocês. Então, ela é totalmente personalizada. Então, é um grande benefício que a gente trouxe ali para o cliente na ponta, para ele poder escalar melhor ali com o time, a empresa. Sim. E eu sou fã. Então, eu gosto bastante. Então, e aí eu vou passar a bola para você. Falei aqui um pouquinho do White Label. Não, sensacional. E é isso, né? O White Label, ele traz essa personalização de fato, né? Porque num mundo de iguais, como que você se diferencia, como que você se destaca, como que você leva, né, para os clientes dos nossos clientes, né, dos nossos bankers, dos nossos White Labels, essa questão diferenciada, né? E assim, respondendo a pergunta, Valerie, a gente faz exatamente essa triagem, né? Então, dos leads que nós recebemos, a gente procura entender o estágio de maturidade da operação dele. Se tem mais de 10 ou 15 colaboradores, qual que é o modelo de atuação, se é mais no digital ou se tem essa interação mesmo com o cliente na ponta, qual que é o tamanho da operação, quais são as dores deles, né? Aonde que trava os processos, né? E aí a gente tem, obviamente, dentro do nosso conceito, que já vai fazer para 3 anos, né, que a gente está no modelo White Label. Claro que nos últimos 1 ano e meio a gente evoluiu muito mais, porque a tecnologia, né, ajudou muito a gente, essa maturação toda. Mas da experiência que a gente colhe ali, né, nesse ciclo, eu ali na ponta com vendas, que a entrada, depois vocês, né, em toda a maturação e fazendo, né, o White Label ali, não só produzir, mas entender, né, o modelo como um todo, o estágio e aonde trava para que a gente possa dar o diagnóstico com mais assertividade. Né? Então, é um momento? Então, a gente aplica o modelo e faz essa questão. Né? Dá esses próximos passos, vamos dizer assim. Não é ainda, aí a gente já também conversa nesse sentido. Mas é trazer, né, para o cliente esse entendimento e criar esse senso de urgência da diferenciação, da personalização. Né? Porque hoje a gente vê, tem muito igual. Você pega, por exemplo, o correspondente bancário, ou escritórios de correspondentes bancários, ou escritórios de solução de crédito, escritórios de investimento. Geralmente, ali, franquias, né, que a gente atua com algumas, tem um certo padrão já de repetição. E aí, como que o correspondente na ponta vai entregar algo diferenciado para o cliente dele? Como ele vê valor diferencial. E aí, o White Label vem com toda essa estrutura que a Valerie resumiu, mas de forma muito acertada, né? Que essa personalização vem dessa forma. Mas é isso. Então, digamos que o White Label em si não é para um banker. Não. Eu digo que é para quem tem mais uma estrutura, aquilo que você comentou. A gente tem escritórios de investimento, então tem uma certa... A gente já tem um padrão, já tem uma operação, já tem pessoas que tocam diversas áreas ali. Então, uma área de crédito, uma área de leads, de captação de leads. Então, eu digo que o White Label... mas eu sou um banker, eu quero meu White Label para mim. Talvez não faça sentido nesse modelo. Até porque o White Label ele tem ali um investimento, né? Sim.
Então, eu digo mais para empresas que já estão atuando no mercado ali de uma certa forma há algum tempo, né? Já tem uma operação mais estruturada, né? Uhum. E aí, Rodolfo, você que tá ali na linha de frente ali, Rodolfo faz toda a parte de personalização ali com os white label, entra em contato, entende a dor específica ali do white label. Como que é essa trajetória? Como o white label ele entra aqui? Quais os principais passos que a gente faz? Que a gente tem uma trilha de onboard com ele, e eu queria que você falasse um pouquinho Legal. como é seu dia a dia, falar um pouquinho de o white label entrou, Rafa fez lá, vendeu, que a gente faz toda aquela trilha Sim. de onboard. Uhum. Vendi. Quais os próximos passos? O Qual o que a próximo gente passo? faz ali para entregar o melhor para o nosso cliente na ponta? Legal. Acho que esse ponto que você tocou é bem importante, porque, igual o Rafa também comentou, não adianta só a gente fazer a venda, né? A gente entrega hoje a solução e prova valor no dia a dia. Exato. Então, tudo que é falado, a gente entrega na ponta ali para vocês. E hoje eu, responsável também por essa parte do onboard, sempre que cai um white label novo lá para mim, eu entro em contato, faço ali boas-vindas, a recepção, né? Calorosa, como a gente sempre faz ali, inclusive. Entendo a necessidade ali do banker na ponta, do white label, pega algumas informações, que é informações mínimas ali de CNPJ, nome, logo, cor, o guide ali da marca, né, como um todo. E a gente personaliza e manda para o time de tecnologia criar todo o ambiente da plataforma. Acho que é válido reforçar aqui, como a Vale reforçou, o white label não é somente mudar uma logo. A gente cria um ambiente apartado para vocês. Então, ele carrega um ID diferente, ele tem a personalização, infraestrutura, APIs, integrações. A nossa equipe testa todos os simuladores, jornadas, tudo para entregar uma experiência positiva ali para o banker. Uma vez que a gente montou o white label, a gente entrega hoje em basicamente 10, 15 dias. É o tempo médio ali que a gente leva hoje para fazer a integração. Eu faço o onboard inicial. Então, aí apresento o sistema, mostro a usabilidade na prática e, de fato, preparo, digamos assim, o terreno para você conseguir vir chegar e performar. Um detalhe importante que eu acho que é válido reforçar nessas interações iniciais é que hoje, como a gente entrega toda a experiência e o mercado está muito mais exigente, não vale muito mais a pena hoje uma empresa criar uma tecnologia do zero. Não. Sim. Não vai mais se preocupar com isso, em desenvolver uma tecnologia. Até porque é caro, é custo, vai ser um investimento, mas a longo prazo, vai exigir equipe. Então, uma vez que ele contrata o white label, ele basicamente adquire todo um back-office já pronto. E uma coisa que o Rafa sempre fala, você já chega no jogo jogando, né? Você já chega, entra exato. jogando na Você já ponta, chega jogando o jogo, né? Você não tem esse tempo que a gente teve ali de você ter um investimento, maturar essa operação, porque hoje o que o time, né, o que os nossos white labels têm é uma construção de no mínimo 4 anos. Exato. Né? No Que mínimo. foi investimento, que foi tecnologia, A gente que foi etc. há 3 anos Exato. ali Sim. construindo o modelo de white label. E eu lembro que a gente iniciou com alguns clientes ali na ponta. A gente entregou uma experiência, por isso que eu falo, tem tempo de maturação de todo o produto, Exato. de todo o benefício que você vai entregar para o cliente. Então, tecnicamente, quando a gente iniciou e entregou ali para uns clientes, muita coisa tinha que mudar. A gente entregou, sim, somente o logo uma vez. E a gente viu que não fazia sentido, porque o white label, o principal ponto é ele escalar dentro da plataforma, é ele fortalecer a marca dele na ponta. Sim. Porque ele vai ter uma plataforma com a identidade dele, a marca dele. Então, ele tá ali operando, mas é a marca dele. Então, o cliente final, aquela empresa ali, aquela franquia de crédito, aquele escritório de investimento, ela atua com outros produtos, com consórcio, financiamento imobiliário, home equity. Então, você fortalece a sua marca. E, tecnicamente, você também oferta mais produtos. E tudo que está embarcado, né? Porque você tem tecnologia, você tem integração com a API, você tem as IAs nossas, né? Como a SAM, por exemplo. Então, tudo isso tem o seu custo ao longo do tempo. E um dos pontos que o Rodolfo trouxe, por exemplo, até o tempo de entrega. Antes era 40, 45 dias. Fala aí, quanto tempo a gente está entregando o white label? Agora é coisa de 10 dias, às vezes até menos. Mas como o Rodolfo falou, que está no dia ali 10 a 15 dias. Então, assim, também toda essa evolução para que o produto fique cada vez mais compacto, mas porém com toda a assertividade dele. Com certeza. Então é legal reforçar isso, porque a gente, por mais que a gente tenta simplificar o termo white label, o que a gente fala personalização, até como modo errado que muitas outras frentes falam de white label, acha que é só isso mesmo, só vai colocar minha logo lá e não.
há toda uma estrutura por trás, fora os back-office que a gente tem, a inteligência de negócio, sabe? Os analistas e especialistas ali na ponta. Então, tudo isso é um diferencial, mas continua o raciocínio, Rodolfão. Não, mas é isso mesmo. E fora isso, é a parte do atendimento também, né? A gente tem hoje gerente de sucessos, por exemplo, uma equipe de suporte direcionada para o White Label. Então, o White Label ele tem prioridade hoje aqui dentro, ele é um cliente específico, ele é um cliente exponencial, né? Então, toda essa experiência do onboard que eu mencionei no começo é basicamente dessa forma. A gente faz a triagem, pega os dados, monta a plataforma, entrega no onboard, deixa tudo preparado, digamos assim, para rodar. E no dia a dia tem todo o acompanhamento aí no ponto 1. Gerente de sucesso. Boa. E aquilo que você falou, Rafa e Rodolfo. Existe um investimento e a gente tem uma camada inteira por trás, que é todo mundo trabalhando para aquele ecossistema rodar. Exato. Então, eu digo, quando a gente está falando de inteligência artificial, que é tudo conectado, a gente tem a SAM, então, eu tenho um subusuário ali que tem uma dificuldade, quer entender melhor sobre o crédito imobiliário, que é um produto um pouco mais, digamos, um pouco mais complexo de se entender. A gente tem a SAM que vai dar dicas, a gente tem também nosso módulo marketing que está ali para ajudar os usuários abaixo a como postar nas redes sociais, o que como que eu trago o lead ali em postagem de redes sociais. A gente também tem a nossa Cred Academy, que tem todos os conteúdos de como a gente oferta o produto, a gente faz aquele brand, a gente quer ensinar cada vez mais o seu usuário, e não só o usuário abaixo, mas também os masters de cada white label. Sim. Então, não é só isso, mas inteligência artificial, SAM, APIs que são conectadas aos bancos, ela já traz ali de imediato se está aprovado ou não no banco. Isso. A gente também tem todo o nosso back-office, então eu tenho analista de cada mesa. Então, eu sempre brinco com o Rafa. Rafa, explica pro lead lá na ponta. É só ele fechar o white label e trazer negócio. É isso. Só vender, né? Só vender. Ele tem que se preocupar com a linha de frente, porque a linha daqui atrás, o time aqui atrás, a gente está trazendo o melhor pro seu cliente na ponta. E, mas eu não tenho entendimento do produto. A gente tem analista para isso. Ele vai encontrar a melhor oportunidade, vai te ajudar e vai, como eu falo, a gente vai tocar, fazer o gol ali daquela proposta. Mas em linha do que você está falando, Valéria, é exatamente isso que eu falo na ponta ali também, que o nosso white label, ele é protagonista do modelo dele. Ele sai daquele mais do mesmo, de ser um indicador. Então, quando você fala lógico com propriedade, porque ele vai focar na questão comercial, de relacionamento e trazer oportunidades. Ele vai ter um back-office todo trabalhando para ele, para que essas oportunidades sejam de fato convertidas em negócios, e negócios é, obviamente, dinheiro no bolso. Mas ele continua protagonista, porque não é só a marca dele, ele vai aprendendo com os treinamentos, com a parte de marketing, tudo isso que a Valerie falou, testado na própria TED, e a gente leva esse conhecimento também. Então, a gente não entrega tecnologia só. E do tipo, olha, muito obrigado, se vira, sucesso. Não, tecnologia, inteligência comercial, o estar lado a lado com ele para que ele possa, né, o white label, rodar ainda mais e de cada vez melhor, né? Com certeza. E o mercado hoje ele tá muito exigente também, né? Sim. Exato. Então, assim, é muita flexibilidade, volatilidade. Toda semana a gente brinca, né? Uma regra nova, uma política nova, é uma lei, é um banco que muda uma regra. Então, acho que é importante ele ter esse modelo já adquirido, porque basicamente você vai ter todo o back-office já pronto. E se preocupando só em fazer o comercial na ponta e o resto a gente toca, né? Esse ponto é sensacional, Rodolfo, pelo seguinte, né? É o que eu falo da personalização. Se você está num mundo de iguais, qual que é o modelo tradicional? Você vai subir proposta banco a banco. Quanto isso demora? Exato. Quanto vale o cliente, ou quão difícil é hoje o cliente sentar na frente do nosso cliente para fazer negócio? Se está com o nosso modelo, que ele simula ali, como a Valerie falou, na hora, já vem, está aprovado, não está aprovado, é um negócio fechado, acabou. E até um ponto importante, e até um ponto importante, você falando sobre isso, a gente tem muitas questões, gera-se muitas dúvidas, né? De leads, às vezes algum cliente também nosso de white label, mas eu tenho entrada diretamente com esse parceiro. Sim. E assim, a gente tem que ser sempre transparente, e eu acho que a transparência é tudo para um bom relacionamento.
É óbvio que um parceiro, você estando dentro de um parceiro, o seu comissionamento sempre vai ser maior. Uhum. Até porque você não divide o seu comissionamento. Porque a TED, ela tem uma tabela de comissionamento e ela também tem a divisão. Sim, Porque a gente também tem que pagar todo o nosso custo. Eu digo que a gente também tem que pagar o nosso custo ali exato. de back-office, inteligência artificial, inteligência de negócio. Então, então não é splitado esse valor. Então, é lógico que você estando diretamente dentro do parceiro, ele vai ter um comissionamento maior. Isso é fato. Só que, o que a gente entrega? Uhum. Você pode estar ali dentro do seu parceiro, mas você não tem inteligência do negócio. Sim. Uhum. E aí, o que a gente vem ver muito em franquias mas eu tenho 10 parceiros. Desses 10 parceiros, eu tenho que ficar subindo proposta um em um. Cara, eu te dou isso em 5 minutos. Sim, exato. Em todos única os tela, né? parceiros. Ah. Eu deixo de ganhar? Tá, mas o que eu tô te entregando na ponta? Uhum. Tô te entregando inteligência artificial, tô te entregando inteligência de negócio, tô te entregando back-office, tô te Sim. entregando analista para tocar a sua operação. E o mais, eu ainda dentro da unidade do white label, eu tenho um comissionamento, Uhum. onde eu faço todo o split de comissão. Uhum. Perfeito. Que mesmo assim é bem atrativo. Que é bem atrativo. Hoje, se você tá num parceiro, você não consegue saber, essa operação, olha o trabalho manual que aquele master tem que fazer. Eu tô dentro, vamos supor, de um parceiro tal, fiz um monte de operação. Tá, essa operação foi desse usuário. Eu tenho que pagar tal percentual. Não, eu já te entrego isso pronto. No final do mês, você consegue ver lá no seu relatório, você sabe quão aquele usuário soltou de operações, quanto você tem que pagar para ele, quanto sobra para você. Então, eu te entrego isso na ponta. Uhum. Então, olha o valor que a gente entrega. Uhum. Então, assim, a gente tem que ser transparente. Claro que você, dentro do parceiro, você vai receber um comissionamento maior. Isso é fato. Mas eu quero que vocês entendam a percepção do valor que a gente está trazendo na ponta. A agilidade que eu estou entregando na ponta. Mas um outro ponto importante também, até colaborando com o que você está falando, Valerie, é que a gente também democratiza esse crédito e esse acesso também. Porque as instituições, obviamente, né, as fintechs, os parceiros, eles têm alguns gatilhos de volumes, porque também os bancos não assim, eu vou dar X percentual de comissão, não, você tem que entregar um determinado valor, uma quantidade de produção, né? E nem sempre esses, por mais que já estejam no modelo de escritório ali, alcançam esse volume. E o fato de estar no nosso modelo white label, com, obviamente, a identidade dele, mas usufruindo de todo um volume TED, ele também já tem acesso a comissionamentos diferentes. E aí, quando a Valerie fala de fato, sim, você vai deixar um pouquinho na mesa, mas olha o quanto que a gente está aportando de valor para que ele possa o quê? Escalonar a operação dele. Exatamente. Então, poxa, às vezes, sei lá, vou ganhar em uma operação X%. Agora, se eu estiver fazendo 100 operações através da TED White Label, eu vou ganhar 2x%, 3x%. Ganhando volume na escala. Ganhando volume na escala. Tá. Então, é essa que a gente fala do open mind ali, de você abrir a cabeça, né? Até do investimento mesmo. Poxa, eu estou investindo, mas olha o retorno que eu vou ter. Porque você está investindo em tecnologia, em infraestrutura. Você não está investindo em algo que você vai... aqueles ativos, né, que você vai imobilizar assim, no sentido de que eu não vou ter retorno. Não, você vai escalonar a operação. Com certeza. Você vai trabalhar com pessoas e como a TED, obviamente, que conhece do mercado, que está dentro desse mercado, que está evoluindo e o quanto a gente pode dizer que o nosso próprio modelo enquanto negócio evoluiu. Né? Então, assim, estamos na vanguarda de verdade e na frente disso. A gente não está vindo por trás ali, né? Copiando ou estando... Não, a gente está abrindo, carpinando ali, né? Cortando o mato mesmo alto em algumas frentes para poder democratizar, né? E da democratização é de liberar esse acesso para o maior número de pessoas possíveis. Exato. Com certeza. E aí, Rodolfo, você que está no dia a dia, quais os principais desafios que você vê nos white label? A gente tem... E aí eu queria até que você tocasse, que a gente estava falando disso anteriormente. Mas... e assim, não é só white label. Eu acho que
os bankers também Sim. que entram aqui têm essa mentalidade de tipo assim, eu soltei em um parceiro, negou, aqui também vai ser aprovado. E eu queria que você falasse um Legal. ponto que você tá no dia a dia, você tá lá Uhum. com os white label, e a gente também tem essa percepção. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual que é seu ponto? O que você acha? Uhum. Aprova aqui, aprova lá. Eu queria que você falasse um pouquinho. Legal. Não, é bom, esse tema vem bastante, inclusive, né? Até com os nossos clientes ali que eu tô no dia a dia, a gente fala muito disso. Que é basicamente o seguinte, hoje, como a Vale também explicou, a gente tem uns parceiros conectados dentro da plataforma. Claro. Principais instituições financeiras de grandes nomes. Então, são os mesmos bancos, mesmos parceiros, mesmas políticas, regras e por aí vai. Hoje tem muito parceiro que adquire, então ele até entende um pouco do valor do white label, ele vê que tem mais produtos, tem mais parceiros, é uma facilidade melhor. Só que mesmo assim ele roda algumas operações, às vezes primeiro num parceiro direto, Sim. acaba tendo uma reprova, alguma frustração e vem na TED achando que vai ter uma aprovação. Que a gente vai ser ali, vou até usar um termo, né, o famoso milagre de aceitar aquela operação daquele Exato. cliente que já foi negado no banco. Sim. E assim, vale reforçar que os bancos são os mesmos. Apesar de ser canais diferentes, são as mesmas regras. Então não Exato. adianta subir num parceiro e subir aqui porque vai negar da mesma forma. Sim. Assim como também o vice-versa. Então por isso que é importante, até na minha visão, não quero voltar muito no tema, mas falar do perfil, né, ali do white label, é importante você ter uma estrutura interna. Pessoas chaves dentro do seu negócio. Não adianta o master querer tocar tudo, todas as frentes. Exato. Ele tem que ter pessoas olhando, um no comercial, outro olhando operação. Nem tem uma pessoa para subir a documentação e ficar só olhando as propostas, né, Exato. geralmente. Porque assim você garante a qualidade e o que o Rafa falou no começo, a assertividade do negócio. Exato. E aí você valoriza a plataforma que você tem hoje com mais parceiros, sobe as operações já redondas, documentação e etc, para ter aprovação. Perfil de cliente, score, por exemplo, ruim, vai ser as mesmas políticas, é a mesma regra. É isso Então, mesmo. o que você perguntou, respondendo, é basicamente isso. Por isso que a gente estava falando também um pouco, né? Contribuindo um pouco com o Rodolfo aí também, da questão da maturidade, né? Do negócio. Do negócio. Porque, é claro, às vezes a gente acontece. Quero fazer uma simulação. Tá, tem a simulação. Mas eu quero ter a assertividade dessa. Não, tem que subir a documentação. Mas como tem que. Qualquer lugar, em qualquer banco, Exato. tem que subir a documentação. A gente, quando vai fazer qualquer solicitação para um banco, está aqui, precisa da sua documentação. Renda, Então, tendo essa maturidade da operação, e como o Rodolfo falou muito bem, né? Às vezes uma pessoa para cada coisa. Um que vai cuidar da proposta, outro que vai subir documentação, mas já tendo essa visão de escalonamento, faz com que o modelo ganhe muita velocidade e assertividade. Agora, se entrar achando que o milagreiro, eu já passei em tudo quanto é lugar, né? Exato. Vou no plano C ali. E vou né, até mais pro banker ali, é o plano B, é o plano CDE, não adianta, não é o modelo. E aí a gente vê muito, agora fugindo um pouco do modelo white label, a gente vê muito o banker falando assim, mas aqui nesse parceiro eu fiz uma ficha, foi aprovado. Mas aí eu fui lá na TED e não foi aprovado. Aí a gente vai conflitar as informações. E aí tem muito de tipo assim, no parceiro eu coloquei uma renda, se eu sou casado ou não, vamos supor, numa operação de financiamento imobiliário. Aqui ele preencheu totalmente diferente. Ou vice-versa, às vezes ele preencheu que ele tem uma renda maior, é que ele preencheu uma renda menor. E aí tem esses conflitos, tipo, aprovado aqui, foi negado aqui. Então tem que tomar muito cuidado com o que você preenche. A mesma coisa a gente estava falando de carro. Teve a questão de uma operação que a gente pegou de veículos, que foi da placa. Isso, a placa. Mas nessa placa aqui... Categoria de pesados. Categoria de pesados. Tá, mas... É por isso que eu falo, tem que ter muita... E aí vai de acordo com o que vocês falaram. Tem que ter a expertise. Não adianta a gente simplesmente achar que a gente vai fazer milagre, que eu vou dar aquele famoso jeitinho brasileiro e para ter uma aprovação. Entendeu? E contribuindo com o que você está falando, Valerie, o inverso acontece também. Como o nosso modelo é muito mais acertado e ajustado, eles sobem, a gente aponta o que precisa ser corrigido
E aí acerta o cadastro do cliente lá no banco. Aí ele vai para outro lugar e sobe, aí aprovou, lógico, porque toda a parte que ele não tinha, que é a inteligência que nós entregamos e nós apontamos aonde tem que corrigir e foi corrigido, aí vai para outro lugar, lógico, já está corrigido o problema. Exato. Entendeu? E assim, isso aí acontece direto, tipo assim... É raro, mas acontece muito. Exato, entendeu? Então, assim, quando eu falo que assim, o modelo white label, ele precisa ter uma estrutura. Precisa ter... Porque assim, o master, ele não vai dar conta de dar... Não dá mesmo. Dar vazão a tudo. Ele precisa ter noção de produto. Ele precisa ter especialistas de produto ali para tocar o negócio dele também. Ele precisa tocar o comercial. Então, assim, ele precisa ter braços para ajudar ele ali. E a gente tem que ser sincero. Não adianta, a gente queria vender o white label para todo mundo? Queria, claro. A gente quer que cresça. Mas a gente precisa entregar algo de qualidade. E a gente não quer que você, adquirir o white label, tive retorno no meu investimento. E o retorno de investimento é muito rápido. Em um mês, soltar uma operação, vamos supor, de Home Act, você paga a operação, você paga o white label assim, muito rápido. Então, assim, a gente tem que ser transparente. E às vezes o master vem, eu vou tocar minha operação sozinha. Exato. Aí enche de pipeline. Tá lá tocando todas as operações, tem 15, 20 operações tocando. A mesa, ela vai bombardear de informação do que ela precisa de documentação, ela precisa ligar para você para viabilizar a operação. Então, assim, imagina 15 operações rodando lá, você dando conta do seu comercial, você querendo dar treinamento para um subestabelecido seu, o subusuário seu. Você precisa checar o comissionamento, você precisa checar a documentação. Então, assim, ele precisa ter braço, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E aí, acaba do quê? A frustração. Então, conforme a gente foi... o modelo de white label foi crescendo e maturando a gente cada vez mais, a gente entendeu que o quê? O cara sozinho, ele não vai ter sucesso dentro da plataforma. Ele vai ter que ter um braço. Porque ele vai estar no dia a dia ali, não vai conseguir focar no que realmente ele precisa, que é trazer negócio para ter sucesso. E aí, acaba tendo aquela frustração. Então, por isso que a gente tem aquele perfil daquele cliente na hora da venda, que você tá ali no dia a dia, você identifica, eu acho que modelo... E a gente tem bankers que iniciou como 360 e se tornou um white label. E assim... Naquele momento, você identificou, não faz sentido o white label aqui para você. Não é um não. Agora não é o momento. E isso que eu só queria reforçar esse seu argumento, né? Que, como falou, a gente vai vender. Não, é um produto premium, não é para todo mundo, no sentido de que a gente vê esse estágio de maturação, né? E essa preocupação, né? Ela se dá em vendas também, de a gente falar, olha, não é o momento. De repente começa, como alguns começaram com 360, até que você tenha um time, uma performance melhor no sentido de equipe e braços, como a Valerie falou, para depois você migrar. Porque é isso, o nosso sucesso também é o sucesso dos nossos parceiros. Então eu não quero, e nós não queremos, e a gente deixa isso muito claro, né? O número pelo número, ou seja, sei lá, tenho 10, 15, 20 white labels, mas se ele não está produzindo, se ele não está conseguindo... Né, entender o modelo, ele não entender o modelo, não faz sentido. E como a Valerie falou, dependendo da operação, com uma operação você já pagou o white label. Exato. E dali para frente é só lucro de verdade, né? Então, assim, essa preocupação ela se dá em todas as etapas da jornada. Exato. Concordo. E quando a gente fala de white label, desde o início ele entra aqui, a gente sempre tá assim, se preocupando com que experiência a gente quer trazer para ele na ponta. E a gente tem cada vez melhorado cada vez mais. Então, atualmente a gente tem a BPO Tech, então a gente tem um suporte ali que toca todas as dúvidas. Tive um problema que pode acontecer. Tive um problema dentro da plataforma. Tem um time de suporte para atender ele ali. Entra em contato, entra em vídeo para resolver aquele problema o quanto antes. E imagina... Cara, não tem... imagina, não é toda empresa que não tem investimento para suporte. Acontece. E a gente tem todo um investimento, a gente tem todo um time aqui de suporte. Tem mais de 15, 20 pessoas de suporte
tratando ali no dia a dia de problema na plataforma, dúvida. Então, a gente se preocupa muito com a experiência, desde a entrada até ele operando, pegando no dia a dia. A gente faz aquela trilha de onboard ali inicialmente, então a gente entrega a plataforma, faz um onboard que, assim, por isso que eu falo que o modelo White Label, ele é bem mais premium. Porque Sim. hoje a gente tinha um onboard da 360, né? E a gente, como as coisas têm cada vez mais tornado mais digital, nosso onboard hoje na 360 é digital. Então, ele vai lá na Cred Academy, ele consegue saber passo a passo de como criar a minha loja, de como personalizar a minha loja, como criar um usuário. Então, assim, isso está totalmente personalizado. Já na forma digital. Já o modelo White Label, não. A gente entra com um escritório, faz ali toda a trilha de onboard, como ele cadastra o usuário, como ele sobe uma proposta. Então, essa linha personalizada é muito premium, eu gosto muito disso. Eu também. Esse acompanhamento perto do cliente. Então, quando a gente faz esse onboard, a gente entrega ali um BI também para ele acompanhar todas as operações dele. Valerie, eu tô com dificuldade, eu tenho 300 usuários aqui, eu não sei qual usuário que me dá mais receita, eu não sei qual usuário que não tem operado, faz 90 dias que não subiu uma operação. Então, ele tem essa visão também, ele não tem só aquele CRM que a gente entrega na plataforma, mas também uma outra consulta ali que ele pode trabalhar no dia a dia, para ele cada vez escalar melhor, né? E eu digo também pensar em outras frentes, pensar em outros produtos também na ponta. E aí, Rodolfo, você que está no dia a dia, o que você daria, assim, de conselho para os nossos White Label, quem está entrando? Qual conselho que você dá? Eu sei que tem muitos produtos, e a gente tem muitos produtos, mas a gente sempre tem aqueles produtos que a gente mais fala para o White Label focar. Então, qual conselho que você deixa aqui? A gente já está caminhando para o final desse podcast. Qual conselho que você deixa para os White Labels que estão conosco também, que a gente já faz esse trabalho, e os próximos White Labels que vão entrar aqui com a gente? Legal, boa. Essa eu acho que é a dica valiosa aí que eu vou dar agora, que assim, na minha visão, organizar primeiro a casa, internamente, antes de pensar em expandir. Como a gente falou aqui de questão de estrutura, modelo de negócio, cultura e etc., eu vejo que tem muito White Label que quando entra pra gente, internamente ele não tá muito bem organizado. Então, consequentemente, o White Label, ele vai implantar uma cultura forçada. Ele vai ser obrigado, como a gente falou, a ter uma pessoa olhando a operação, que talvez ele não consiga fazer sozinho, alguém cuidando do financeiro dele, cuidando de marketing. Então, quando a empresa já tem a estrutura pronta, é muito mais fácil dela se adaptar ao modelo e, consequentemente, escalar mais rápido. Então, a minha dica para você que é banker, que é White Label, pretende ser um White Label no futuro, organize internamente a sua empresa, todos os processos, estruturas, defina papéis chaves, pessoas responsáveis por cada coisa, que assim que você implementar o modelo, é muito mais fácil você escalar. Você já começa, de fato, a só vender. Você não se preocupa com back-office, não tem que criar tecnologia, não tem que se preocupar com chamado, nem nada. É, de fato, fazer o básico. O simples precisa ser dito. Exato. Eu vejo que hoje tem muito White Label que tem potencial, tem volumetria, tem muita operação, mas não converte. E aí, quando você vai ver, é uma operação que faltou um documento, faltou um retorno, ficou ali na esteira por muitos dias. E a mesa também, ela vai dar o apoio, lógico, mas precisa da interação do banker nesse sentido. Exato. Então, a minha dica é organizar a casa internamente para você conseguir focar no que interessa. Que de fato é a venda, né? Posso dar uma contribuição? Quando a gente fala de produtos, né? E quando a gente tem uma solução, né? Quando os nossos White Labels têm uma solução como a da TED, com muitos produtos, é você ter a possibilidade de fazer a leitura do cenário daquele momento. Então, quando a gente fala hoje, home equity está muito em voga. Consórcio, o próprio auto equity. Então, assim, crédito com garantias. E o que acontece hoje? Geralmente, os nossos clientes têm um produto. Aí, ou esse produto tem as fases de sazonalidade, onde ele fica num dado momento apertado, e aí começa a ter que procurar outras soluções, e até ter essa solução, poder atender o mercado, e às vezes perde a onda daquela, né, aquela onda ali, Perdeu aquela o hype ascendente, perdeu o hype. Com o nosso modelo, ele já consegue fazer isso. Então, se o momento é de um crédito com a garantia, né, de um imóvel, ele tem na plataforma. E ele começa a olhar
para leads ou oportunidades dentro da carteira dele, que aí entra o que você falou também, né? Onde ele vai ter mais assertividade. Exato. Que é o cliente olha, poxa, eu estou subindo 10 propostas, estou aprovando, sei lá, 8, 7, mas por quê? Ele está olhando para o produto que de fato hoje está rodando. Consórcio, a mesma forma, onde você tem hoje não, já faz uns 2, 3 anos ali, como investimento. Então você consegue abraçar outras frentes, né? E aí a gente tem o próprio financiamento imobiliário, você tem esses produtos que são os top 5 ali, né? Dentro da TED, não que os outros não sejam, mas os 5 que mais chamam a atenção, e você os tem e você traz. Exato. Então a gente tem, por exemplo, white labels que são de outro segmento. Então trabalham lá com seguros, né? Tipo, não sei se pode falar nome, mas sei lá, Prudential, Mongeral, essas coisas assim. Só que eles estão fazendo a análise do cliente dele em outras frentes. E ele já aproveitou que ele está lá, então ele também tem essas ofertas para ter. Geralmente, o que acontece? O cliente só tem um produto. Aí até ele vier na solução, até ele contratar uma solução, ele perde essa onda. Perdeu essa onda, já era. Exato. E aquilo que você falou, a gente tá lá no dia a dia, a Sim. gente sempre dá essa dica pro white label. Foca nos principais produtos. Consórcio, Home Act, financiamento imobiliário, financiamento de veículo e empréstimo com garantia de veículo. São produtos com spread altíssimo, com comissionamento altíssimo. Operações de veículo e empréstimo com garantia de veículo é uma operação super rápida. Sim. É muito rápido. Então, uma operação sai em um dia. No máximo 2 dias, se tiver alguma pendência de documentação. Sim. Mas é muito rápido. Comissionamento é muito rápido. As operações de Home Act, operações de financiamento imobiliário, ela tem uma cauda longa. Sim. Claro, porque é uma análise mais criteriosa. Mas é um excelente comissionamento. O Henrique, eu tô fazendo merchan aqui Nós estamos fazendo merchan também do produto deles. da sua mesa. Mas eu também sou fã do consórcio. Consórcio também é rápido. Claro. Entendeu? Então, a gente foca muito em consórcio para investimento, que é excelentíssimo. Então, a gente está trabalhando cada vez mais de tirar essa visão que o consórcio não funciona. Gente, o consórcio funciona. Funciona e muito. Com certeza. Muito. É saber o perfil do cliente e o que ele precisa. E isso tudo, a mesa dá sempre orientação para o cliente e para o banker na ponta, para o master do white label na ponta. E a gente sempre fala, mas eu quero atuar sempre com capital de giro. Gente, capital de giro, vamos lá. A gente vem vindo num mercado financeiro e assim, volatilidade muito grande. Sim. Taxa de juros, a Selic. Então, a gente está num mercado, assim, extremamente difícil. O cenário macroeconômico ele é muito desafiador, né? E, você pode subir um capital de giro? Pode, mas a gente também tem cross-sell de produtos. Sim. Nesse caso, a mesa, se subir um capital de giro, a mesa ela vai falar assim, você tem um aprovado de capital de giro, mas a taxa é tal. Eu tenho uma segunda opção, que é o Home Act, que a taxa é bem melhor. Exato. O spread para você, como master, também tem de ser maior do que um capital de giro. Então, a gente faz esse cross-sell entre produtos. E a gente sempre vai ofertar, claro, que o cliente é seu, você conhece melhor o cliente. Então, você vai ofertar o que é melhor para o seu cliente. Mas a gente traz essa segunda opinião. E a gente sempre fala que vai pelo Home Act. Exato. Porque você atende nesse modelo, nesse exemplo, né, Valerie? As 3 pontas. Você tem o banker, que tem uma comissão melhor. Só que o principal, que é olhar para o cliente, ele atende em 2 frentes. Você tem um custo de operação menor do que se fosse um capital de giro no aval, por exemplo. E atende o cliente no crédito que ele precisa. Então, poxa, qual cliente que não quer ter ali no teu gerente ou no teu banker essa segurança de que, de fato, olharam para mim, onde eu acessei o crédito que eu precisava, num custo menor, e para o próprio banker, com mais comissionamento. Não é só vender, né? Não é só vender. Do relacionamento, Exatamente. Né? O banker ter relacionamento com o cliente na ponta. Trabalhar a carteira, girar. Isso facilita muito. Coisa básica, Sim. sabe? Tomar um café com o cliente um dia. Quanto tempo faz que você não visita, talvez, o seu cliente, que você conversa com ele? Rodar Exato. carteira e Rodar entregar, carteira. né? O que de fato... Por isso dessas múltiplas opções também, né? Quando você está preso numa coisa, você tem que
encaixar o cliente naquela solução. Aqui não, aqui você abre de fato uma caixa de ferramentas e fala qual que é a tua dor, qual que é a tua necessidade e como que eu posso apoiar. Se é um investimento de repente via consórcio, legal, ou não, é mais imediatista mesmo, vai um financiamento imobiliário, mas como a Valerie falou, você traz alternativas para que atenda o momento do cliente, né? E é sempre importante, eu já falei em outros episódios, tem que entender o perfil do cliente. Exato. Não adianta eu ofertar um produto se não vai atender a expectativa do cliente. Você queima Sim. literalmente o relacionamento que você, às vezes, tá ali, batalhou por muito tempo por uma oferta errada de um produto. Aí vira um detrator, né? Vira um detrator. E, consequentemente, vai... E aquele, a gente sempre fala do marketing boca a boca. Também. A mesma coisa tem o marketing que indica, ele também vai falar, não trabalha com esse usuário, não trabalha com essa empresa porque ela me ofertou algo que realmente não fazia sentido. E esse ponto é interessante, né, do marketing boca a boca, que algo bem feito, né, tem um estudo que chega até 12 pessoas no boca a boca. Quando é mal feito ou mal executado, você exponencializa assim muito, é bem maior. O alcance de algo não executado corretamente é muito maior do que algo executado corretamente. Então a indicação, ela existe, obviamente, se for positiva, mas um alcance menor do que se você fizer algo não tão republicano assim. E aí, falando um pouquinho de comissionamento, né, a gente também tem campanhas. Sim. Então a gente faz muito campanhas. A gente já tem muito na 360, mas a gente também tem pro white label. Então, tem muitas campanhas. Então, ele pode ali... eu produzi 500 mil, eu ganho um percentual maior num produto. Então, a gente tem as campanhas e a gente também dá ali a visão pro master criar campanhas. Então, ele pode criar... Eu tenho meus 300 usuários, eu vou criar uma campanha de financiamento de veículo ou empréstimo com garantia de veículos. É isso. E aí, ele pode pagar... Valerie, se eu te entregar uma meta tal... você consegue me pagar um percentual maior para eu passar para os meus usuários abaixo? Então, tudo é negociado. Então, algo premium que o White Label entrega, essa negociação. É isso. Então, é isso, pessoal. Gostaria de muito agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigada, Rafa. Alegria nossa de estar de novo. A gente já falou do White Label, mas é sempre bom a gente estar trazendo, porque muita coisa muda, vai mudar. A gente está trazendo muitas coisas legais para o White Label. Mas eu queria agradecer a presença de vocês dois. Espero vê-los novamente Sem no dúvida. episódio. Vou buscar um episódio para colocar vocês dois. Vambora. Mas é isso. Galera, muito obrigada mais uma vez por acompanhar mais um episódio. Esse episódio incrível que é White Label. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar todas as notícias de mercado, produto e sempre estar ligado aí o que está acontecendo em novidades, inteligência artificial principalmente. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal e até a próxima!